É, nós vamos tentar hoje, gente, se a gente conseguir, a gente tenta terminar o capítulo 13, tá? Vamos ver se a gente consegue. É, apesar que é um pouco grande o item 4, mas a gente vai tentar, ver se a gente consegue fazer. É, outra coisa, para quem não pôde participar, né, do estudo ontem que nós fizemos no centro, eu já coloquei lá no grupo, só que quando eu coloquei, eu acabei colocando os dois vídeos sem numerar, agora que eu estava observando lá. Mas um deles é o início, tá? Depois tem o café, né? E depois tem a parte final, porque é um vídeo meio longo. Eu ia até fazer um recorte dele, colocando as temáticas, mas ia ficar muito complicado aqui, eu não ia conseguir fazer os cortes para poder dividir em vários vídeos, que aí ficaria mais fácil por tema. Mas mais à frente a gente vai tentar fazer esse tipo de trabalho, tá? Quando houver a gravação assim. A gente faz os cortes, coloca o vídeo inteiro, mas coloca os cortes para a pessoa ir por assunto, caso ela queira ir por assunto, fica mais fácil, né? Bom, quem que pode ler para a gente, por favor? Então, A Casa Singela de Ambrósio. Lembrando aqui, né, que Fantine e a Evelina estão ali na orla, né? No limite daquela região umbralina. Eu posso ler, Zé. Tá show. A casa singela de Ambrósio já se debuxava à distância, quando Fantine, como quem não desejava perder o fio dos raciocínios em andamento, inquiriu ainda: Irmão Cláudio, são geralmente muitos os que são resgatados pela dedicação afetiva daqueles que os tutelam nesses lugares? Sem dúvida, todos os dias chegam às nossas casas de reajuste pequenos ou grandes magotes dos que aspiram a renovar-se e permanecem na cidade indefinidamente. Isso não. Com poucas variantes, demoram-se conosco apenas o tempo preciso ao exame da nova reencarnação, em que regressa aos disfarces da carne, sem os quais, segundo acreditam, não consegue seguir à frente nas veredas da regeneração. Entre o cansaço da erraticidade nas sombras da mente e o terror da luz espiritual que confessam não suportar sem longa preparação, suplicam o socorro da providência divina e a divina providência lhes permite a nova internação na armadura física, na qual se reocultam, lutando pela própria corrigenda e pelo burilamento próprio, encobertos transitoriamente no engenho carnal, que pouco a pouco se desgasta, pondo de novo à mostra o bem ou o mal que fizeram a si mesmo no período da encarnação. Obtido o empréstimo do novo corpo, via de regra, junto daqueles que se lhe fizeram cúmplice nos desvarios do pretérito, ou que se lhe afinam com o tipo de débitos e resgates consequentes, esses candidatos à recapitulação expiatória do passado imploram medidas contra eles mesmos, seja na escolha de ambiente doméstico ou em desacordo com seus ideais, ou na formação do futuro corpo de que farão uso, corpo esse que, muitas vezes, desejam, desejam seja bloqueado em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores que em outro tempo lhe facilitaram a queda. Isso quer dizer que pedem certas cassações em desfavor deles mesmos? Interpôs Fantini com sua habitual agudeza de raciocínio. Sim, cassações. Em vista disso, encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. Inteligências vigorosas desde cedo, barradas na obtenção de quaisquer louro acadêmico, e por essa razão, detidas em artesanatos obscuros ou em cargos singelos, em longa e dolorosa subalternidade, nos quais entesouram
humildade e equilíbrio, paz e moderação. Artista contrariados nas mais altas aspirações, arrastando defeitos físicos e inibições outras que lhe obstam temporariamente as manifestações e sob as quais adquire a reeducação dos próprios impulsos, com o respeito necessário para com os sentimentos do próximo. Mulheres de profunda capacidade afetiva, surgindo a corpos que lhes deprime a apresentação, aprendendo em terríveis conflitos da alma quanto dói a deserção do lar e o menosprezo aos compromissos da maternidade. Homens hábeis e enérgicos, carregando frustrações insidiosas e ocultas que lhes proíbe a euforia orgânica no estágio físico, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si próprio. Muito bem, obrigado, Valéria. Bom, no item 4.1 da nossa apostila, a gente colocou o seguinte: a caminho da casa de Ambrósio, Fantine pergunta ao irmão Cláudio sobre o resgate dos espíritos que se encontravam naquela região. O instrutor esclarece que muitos são trazidos todos os dias para a cidade espiritual. Aqui, em relação à pergunta de Ernesto, pelos responsáveis por acompanhar a recuperação dos ali exilados, seus entes queridos, espíritos amados, como vimos no parágrafo anterior, mas temos também as equipes socorristas, sem ligação específica com este ou aquele espírito, que, ao notarem as modificações propícias ou atendendo a pedidos intercessórios adequados, os resgatam e os levam para a colônia espiritual. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho um caso em que um espírito se aproxima da casa de Ambrósio, que está ali na beira mesmo daquela região umbralina, entre a cidade espiritual e a região umbralina, e pede ajuda para ser socorrido. Então, isso acontece. Acontece de missionários, de trabalhadores espirituais regularmente estarem realizando as tarefas dos samaritanos, dos socorristas, indo até essas regiões de dor. E eles conseguem identificar naturalmente, porque sempre tem também entidades um pouco mais nesses grupos, né, socorristas, até onde nós sabemos, pelas informações que recebemos. Sempre tem uma entidade mais treinada nesse gênero de tarefa, com capacidade para identificar a mudança já perceptível no próprio corpo espiritual, né? Isso quando o próprio mentor ou trabalhador espiritual muito adestrado já não consegue perceber até as mudanças no próprio nível do pensamento da entidade. Então, de acordo com aquela mudança, observando que já não há tanta revolta, que já não há, que já há um sentimento assim de querer ser socorrido, ele vai ser socorrido, vai ser ajudado. O próprio espírito, muitas das vezes, ele ali na região umbralina, ele se lembra da oração, ele pede socorro, ele pede ajuda, mas não é aquele socorro num sentido imediatista, no sentido assim de desespero só. É aquele socorro no sentido assim de começar a reconhecer que ele precisa mudar quem ele é. É preciso ele receber ajuda para ele ser diferente daquilo que ele está naquele momento. Porque, obviamente, muita coisa vem à tona, muitas lembranças, e a percepção, ainda que não, talvez não muito clara, mas dos equívocos que ele cometeu. Mas isso é muito complexo, porque nós temos, por exemplo, mecanismos intercessórios, temos mecanismos de merecimento que o espírito teve na sua última encarnação ou encarnações anteriores. Então, tudo isso desencadeia um processo muito complexo no que envolve esses resgates no plano espiritual. Não há uma regra única de como isso vai ser feito. Por exemplo, um espírito pode ter feito muito bem numa época da vida dele, depois ele se desorientou completamente, se perdeu completamente, cometeu inúmeros equívocos, aí ele desencarna e vai para uma região umbralina. Mas naquele período em que ele fez o bem,
que é de certa forma um pouco o que a gente está vendo no Entre os Dois Mundos, daquele Marco Aurélio, né? Ele consegue ter também merecimento durante aquele tempo. E muitos daqueles que foram ajudados durante aquele período em que ele estava equilibrado vão orar por ele, vão tentar ajudá-lo. Se tiverem numa condição espiritual melhor, poderão até ir lá ajudá-lo também. Então, é bem complexo esse processo. Ele tem diversas variantes na forma como isso se desenvolve. Mas observem que uma coisa é muito clara nesse processo aqui. O espírito que fica isolado do mundo, o espírito que não faz amizades, que não faz o bem ao outro, que não busca se relacionar com as pessoas, estabelecer conexões com entidades, com encarnados e desencarnados também, né? Ou seja, alguém que só vive em função de si mesmo, um narcisista patológico, um indivíduo absolutamente egocêntrico. Observe a dificuldade que haverá nesse caso, porque ele dificilmente terá méritos e dificilmente, como é que ele vai ter oração intercessória? E se tiver, quer dizer, ele até poderá ter oração intercessória porque alguém se lembrou dele e vai orar por ele, por saber das dificuldades que ele passaria, mas o próprio bloqueio que ele cria para isso é dificultador para a ação socorrista. Há questões também familiares, né, de mães que ficam ali cuidando para trazerem aquelas entidades para novamente, que já estão em condição mais evoluída também, né? Como foi o caso da mãe de André Luiz, né? Para poderem ficar observando e também é o que a gente fala, toda oração e todo trabalho que a gente faz. Conversa com a pessoa, faz oração por ela, aí ela vai na casa espírita, você explica, explica, explica. E a pessoa, às vezes, ela não muda, entre aspas. Mas ela não muda aparentemente, tá? Porque tudo aquilo que está se fazendo, ele está produzindo uma mudança interna. O problema é que a mudança interna, ela é pequena, gradual. E nem sempre está manifesta no comportamento da pessoa. Mas estejamos certos que tudo que a gente fala de bom para uma pessoa, todo bom conselho, é, toda boa orientação, toda oração, ela está produzindo uma mudança. A gente sempre traz à tona aquele. A gente fica meio repetitivo nisso, mas é porque a gente está repetindo o evangelho a quantas reencarnações, né? Nós repetimos palavras de Jesus e precisamos continuar repetindo para aquilo internalizar. Mas vamos voltar àquele exemplo lá dos mensageiros na mansão de Alfredo, né? Naquela mansão socorrista, onde haviam aqueles quase 2.000 espíritos em macas, com os corpos espirituais totalmente deformados, né? Eles estavam tendo pesadelos ali. Eles não conseguiam entrar num estado de consciência. Eles estavam num processo que nós chamaríamos, que nem nós comentamos ontem, numa psicose, né? Num processo absolutamente psicótico. E observem que todo dia eles chegavam lá e faziam aquelas orações por volta de, acho que era 18 horas, né? Vinha o grupo e impunha as mãos. Daqueles 2.000, num determinado dia, na noite, né, que o André Luiz estava junto, dois se levantaram e saíram correndo, daquele estado de torpor, de meio assim, meio desorientados, mas ali já estavam a meio caminho de começar o tratamento deles. Não dava para fazer esse tratamento que seria feito com aqueles dois nos que estavam deitados. Para aqueles que estavam deitados, era a oração, as irradiações espirituais e perispirituais que estariam ali, então, produzindo a mudança. E vocês vejam, aqueles dois que estavam ali deitados, eles em algum momento foram beneficiados. Quantas orações eles receberam? A gente não sabe. Pode ser que tenham sido meses recebendo orações até que aquilo produziu uma mudança interna. Não fica sem resposta. O que acontece é que há uma efetividade maior ou menor. É que nem no processo de desobsessão. A entidade que está sendo orientada, o processo pode ser mais efetivo ou menos efetivo, mas ele sempre terá um nível de efetividade, mesmo que seja pequeno. Ele está se acumulando.
como a Ana colocou, são pequenas centelhas de luz que estão sendo colocadas ali dentro do coração dele. No momento em que, que aquela terra estiver um pouquinho mais propícia, aquela semente de luz, vai se desenvolver. E mesmo a terra não estando propícia, há um choque que está sendo produzido, há uma movimentação pela entrada desse pensamento que vai ali batendo, vai batendo até produzir uma mudança que tira o espírito daquele estado de torpor. Então a gente nunca deve ficar julgando o resultado de um trabalho de intercessão espiritual, de oração, de conversa, de auxílio fraterno, num trabalho de desobsessão, num trabalho de passe. A pessoa tomou passe 20 vezes, não estou melhorando, está melhorando, está produzindo melhoras devagarzinho. O processo às vezes é lento, às vezes ele é rápido, depende muito da condição que está a pessoa, do quanto ela responde, do quanto ela reage ao benefício que ela está recebendo, mas todo trabalho desse tipo está colocando ali a sua dose de cura, a sua dose de medicação. Vai chegar o momento certo para aquilo acontecer. E às vezes ocorre um fenômeno ainda mais complexo, que a gente tem que ficar atento. A pessoa está recebendo ajuda e ela está demonstrando, parece que mais revolta ou mais desequilíbrio. Aí você fala, "Pô, mas aí isso aí não está dando certo, né? A gente está conversando com a pessoa, a gente está orientando a pessoa, está orando por ela, está aplicando o passe nela, a pessoa está demonstrando, ou em casa, ou seja onde for, mais desequilíbrio, os parentes estão reclamando. Olha só o que que acontece, gente. Uma pessoa que tem um câncer, por exemplo, visualmente você pode não perceber que ela tem um câncer, certo? Ela vai ser percebido pela dor que ela sente, pela disfunção fisiológica, qualquer que seja, e pelos exames que ela é levada a fazer em função dessas disfunções fisiológicas ou da dor que ela está sentindo. Quando ela começa a tomar as medicações, o que que acontece? Aí o cabelo cai, quimioterapia, ela incha, fica inchada, fica, o cabelo cai, ela fica passando mal. Então, o aspecto externo dela vai parecer até pior, vai parecer que ela piorou, vai parecer que a medicação fez mais mal a ela do que bem. É uma medicação agressiva e que mata, às vezes, muitas células saudáveis também, junto com as células malignas, né? As células que estão em desequilíbrio por terem um DNA diferente. E, no entanto, uma cura ali está sendo efetivada, né? Está em andamento um processo de cura. Aquelas células ali estão sendo é, mortas, aquelas células cancerígenas. E esse processo é um mecanismo que muitas das vezes provoca uma reação fisiológica, corporal, que parece que está piorando, e às vezes não está piorando. Faz parte do mecanismo de tratamento. Então, também o nosso psiquismo, quando ele é retirado de um estado de monoideísmo, especialmente estados assim mais psicóticos, né? A neurose nem tanto, mas a neurose a gente vê uma melhora mais rápida. Na psicose é preciso chacoalhar ali dentro, quebrar o monoideísmo. E às vezes a reação da pessoa é de uma certa revolta, porque ela está se readequando. É um desequilíbrio, porque ela está se readequando a uma nova realidade que precisa vir, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em todo o processo de tratamento das reações que virão ou das não reações que virão. A não reação não significa que o tratamento não esteja produzindo resultado. A não reação simplesmente significa que o tratamento é de longo prazo. A gente tem que ter essa paciência, essa tranquilidade de continuar os nossos esforços para que aquela pessoa fique bem. O tratamento está sendo realizado. A gente confia e faz a nossa parte. 4.2. Lembremos aqui que o que foi comentado ainda nos parágrafos anteriores do item 3, em que o instrutor se refere àqueles que, já estando na cidade espiritual, não suportam o peso da sua própria consciência e se veem atraídos para a região umbralina adjacente à colônia. Ele chegou a comentar, a gente comentou isso no item 3, espíritos que iam para a colônia e depois eles fogem para o umbral de novo, que eles não suportam aquela luz espiritual. Vejam, é uma questão estranha isso, estranha ao primeiro momento, mas se a gente se debruçar com cuidado sobre o processo, a gente vai entender. Para o espírito estar no umbral é sofrimento.
o espírito se coloca. Mas é um sofrimento, mas é também uma zona de conforto, entre aspas. Por que que é uma zona de conforto? Porque ela dói, mas ela não o coloca diante de uma perspectiva de mudança que pode ser ainda mais dolorosa num primeiro momento, né? Ele tem medo daquela situação. Então ele retorna à sua zona de conforto, ainda que sofrendo. Então a pessoa às vezes fica. Isso acontece aqui na Terra também. Imagina uma mulher que é casada, tem um marido violento que a agride. Quantas vezes a gente. Hoje, claro que isso hoje vem mudando pela própria questão cultural, pelas leis, né, que vão se modificando. Mas quantas vezes nós não vimos mulheres que os maridos eram agressivos, agrediam as mulheres, abusavam, agrediam, e a mulher, por medo, quer dizer, ela sofria, mas ao mesmo tempo ela tinha medo de que se ao divorciar, de sair daquela situação, ela fosse enfrentar um mundo mais hostil ainda, onde ela não tinha talvez uma preparação para o trabalho, para poder cuidar sozinha dos filhos, ou, ou o que a sociedade iria falar dela. Então vocês observem como é que é complexa às vezes essa situação, porque o indivíduo está numa situação que é dolorosa, mas mudar aquela situação implica, num primeiro momento, um desafio. Então, o indivíduo às vezes prefere ficar naquela situação dolorosa, para não ter que enfrentar o desafio. Isso acontece em várias situações da nossa vida, tá? Estou dando esse exemplo mais extremo aqui, mas acontece o tempo todo isso. Você está num emprego meio ruim, aí você quer largar aquilo, quer tentar uma coisa nova, mas ao mesmo tempo você fica com medo de largar e ficar desempregado, não conseguir, ou então ter que ir para uma outra cidade onde você não vai conhecer ninguém. Tudo isso significa tirar a gente de uma zona de conforto que a gente está. E sair dessa zona de conforto é sempre um desafio, mas na verdade o processo evolutivo ele é constituído desses mecanismos, não tem jeito. Veja Paulo de Tarso, por exemplo, quando ele tem a visão do Cristo na estrada de Damasco, ele era um indivíduo que estava, de certa forma, eu acredito, agoniado pelo que ele estava fazendo, porque a mudança dele é muito abrupta, né? Naquela visão que ele tem ali daquela luz e das palavras de Jesus para ele. Se ele fosse um indivíduo que estivesse muito satisfeito com o que ele estava fazendo, eu não acredito muito que ele fosse mudar assim tão abruptamente. Ele estava. Havia um conflito dentro dele, pelo mal que ele fazia aos cristãos, mas ao mesmo tempo ele sentia a necessidade de cumprir o seu dever, vamos assim dizer. Então ele é meio que essa situação da zona de conforto. E para sair dela, olha o sacrifício que ele teve que fazer, né? Porque não foi só a questão da visão daquela luz e ouvir a Jesus. Tudo que ele passou depois, todo o sofrimento que ele passou, é, obviamente que ele ficou feliz depois com isso. Mais à frente você vê nitidamente que ele está impregnado de um princípio, de um destino que ele abraça, mas ele não está satisfeito onde ele está no primeiro momento. Ele tem que dar sair daquela situação, daquela inércia, vencer aquilo para poder alcançar um novo estágio. E assim com nós em diferentes níveis de intensidade e de diferentes formas que esse mecanismo acontece. Então, sair de uma região umbralina em direção a uma colônia espiritual implica exatamente deixar essa zona de conforto. Aí você chega nessa zona de luz, você se sente tão agoniado ainda por ter que se confrontar com os seus próprios erros, que você volta para a zona umbralina. Então, muitas das vezes, esse mecanismo ele é mais assim, fica mais claro para a gente quando a gente observa sobre esse aspecto, né? Um outro ponto que acontece é que o espírito, chegando lá, ele já pede logo um processo reencarnatório, para poder ele ter a oportunidade de estar refazendo, mas também porque ele não se sente muito à vontade naquele ambiente de luz. Então, ele também não quer voltar para o umbral, mas ele também é melhor ir para a Terra e ali recomeçar a tarefa com as limitações autoimpostas para que ele não venha novamente a cair nos mesmos erros, né, que foram cometidos. Então, continuando aqui no 4.2, aqui é preciso considerar também o tempo necessário para que o entendimento não seja forçado ao espírito enfermo, mas que ele, acima de tudo, deseja a cura.
e que diminua sua atração pelos aspectos ainda muito materializados da psique, no campo das sensações, que de certa forma podem ser remediados na ambiência densa do umbral, mas longe de se constituírem um substituto à altura das mesmas sensações que usufruía no corpo carnal. Aqui é porque a gente tem, muitas das vezes, a região umbralina é tão densa que o espírito vai tentar usufruir de alguma forma, estando lá ou tentando se vincular a algum encarnado, tentar obter ainda algum prazer que ele tinha no campo material, sensório material. Mas é claro que é muito menos do que ele sentiria se ele tivesse encarnado, né? Então, muitos espíritos estão nessa situação, né? De ainda estarem vinculados a essas sensações. Quando eles migram para a região de uma cidade espiritual, saindo daquela ambiência mais densa da região umbralina, primeiro que houve uma modificação no interior, no íntimo deles. Segundo, que a própria ambiência faculta agora não mais se deixar arrastar pelas mesmas sensações mais assim sensoriais na matéria, né? Isso é para o espírito um salto grande, é um desafio. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Para a gente, às vezes, olhando, a gente pode achar que certos passos são muito simples. Mas para algumas pessoas, certos passos que para nós parecem simples são grandes desafios. Então, esse tipo de entendimento, né? Por isso que o nosso julgamento precisa ser muito brando, né? O nosso julgamento, aliás, de preferência que a gente não julgasse, mas se formos fazer algum julgamento, que ele seja o mais misericordioso possível, porque nós realmente não conhecemos a situação que aquela pessoa está envolvida para ter sido levado àquela situação ou por ter dificuldade para sair daquela situação. Antes da gente entrar no 4.3, algum comentário, gente? Muito bem. 4.3. Para aqueles que chegam à cidade espiritual, se inicia o processo de preparação para a nova etapa reencarnatória. Eles não ficam muito tempo ali, não, tá, gente, naquela cidade. Tratando mais especificamente daqueles que se encontram bastante endividados em relação à lei divina, verificamos as providências de nascimento no ambiente e família, junto àqueles com quem no passado foram cúmplices ou inimigos, que a lei divina se encarrega de aproximar para os devidos reajustes. Outro ponto também de grande importância são as chamadas cassações. Isso aqui é um termo que ele usa, a gente vai usar esse termo, mas apenas porque esse termo cassação ou limitação, o que fosse, é um termo utilizado aqui pelo irmão Cláudio, é utilizado também pelo Fantini, né, ele que na verdade traz o termo, que são as limitações que o espírito pede para o seu processo reencarnatório, né? Na verdade, quando é reencarnação compulsória, o espírito nem pede, ele é reencarnado segundo o planejamento dos mentores, porque ele não tem condições, às vezes, de fazer essa escolha. Quando ele já tem um grau razoável, ele pede certas limitações. Mas os mentores, se forem necessários, entenderão colocar mais algumas limitações. E se o espírito já tiver um certo grau de discernimento, ele já participa mais. Quanto mais discernimento tiver o espírito, mais ele participa do processo de escolha dentro da reencarnação, né? A família que ele pode reencarnar, as limitações físicas que ele vai ter, que às vezes são bênçãos, muitas vezes a gente acha que certas limitações físicas ou psíquicas ou limitações cognitivas são assim coisas ruins, né? E é claro que você, uma vez que entra no processo de esquecimento, vai tentar resolver essas questões, né? Ou seja, tentar não ter essas limitações, mas às vezes essas limitações são bênçãos, porque elas nos impedem de cometer os mesmos equívocos que nós tivemos no passado, né? Então, esse é um ponto é, bastante complicado até, porque com a própria evolução da medicina, da ciência, essas limitações vão sendo rompidas, muitas vezes, né? Então, aquilo que era um limitador para o indivíduo não cair no mesmo equívoco,
Ele, digamos, não, só para dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você nasce num cérebro, num corpo que tem um cérebro com alguma limitação cognitiva, tá? Pela forma como ele tá, como esse cérebro funciona, seja pelas vias sinápticas, seja pelas suas produções bioquímicas, seja pela forma como está estruturada, por exemplo, o lado esquerdo do cérebro, que é o lado que trabalha a parte racional. Pode ser que o indivíduo tenha uma limitação cognitiva bastante significativa. Ou seja, se nós fôssemos fazer um teste de QI nele, que não é representativo da inteligência como um todo, tá, gente? O quociente de inteligência é tão somente uma forma de mensurar a capacidade que o indivíduo tem, seja do raciocínio lógico formal, seja do estabelecimento de padrões, tá? Você, por exemplo, olhar várias figuras e ver qual é um padrão comum que conecta essas figuras. Isso é uma habilidade muito interessante, ela está muito relacionada, não diretamente, mas indiretamente ao raciocínio lógico formal, né? Estabelecimento de blocos de padrões. Então, o QI, na verdade, ele mede um determinado espectro de nossa inteligência, mas a nossa inteligência é algo muito mais amplo. Só que, como medir, por exemplo, habilidade musical, habilidade artística, habilidade espacial, sinestésica, inteligência emocional, capacidade de comunicação social, como isso é muito difícil de ser mensurado, não dá para você fazer, não existe uma tabela para você fazer isso, é muito complicado. Você usa o QI, que é um mecanismo só para medir raciocínio lógico formal e reconhecimento de padrões, que é um bom elemento para identificar o nível médio, digamos assim. Um nível médio que eu me refiro porque ele não pega todo o espectro da inteligência humana, tá? Mas ele dá uma base razoável de como o indivíduo tem um nível razoável de inteligência. E vamos dizer que você nasça com um QI baixo. Vamos dizer assim, 80, por exemplo, que é praticamente ali no limite já 80, você praticamente já está num QI já de quase uma debilidade mental, tá? Aí o espírito, ele usou mal a inteligência dele. Olha só como é que as coisas vão ficando complexas e a gente vai ter que, obviamente, vai ter que encontrar respostas para isso. Mas nesse caso até que não é tão complicado. Mas só para mostrar como as coisas vão mudando. Você, por exemplo, no passado tinha uma inteligência muito grande e usou para o mal aquela inteligência. Fez mal aos outros, prejudicou a sociedade, prejudicou a si mesmo, prejudicou as pessoas que você convivia. Desenvolveu coisas que eram ruins, armas, por exemplo. Aí você pede para vir numa reencarnação com uma limitação cognitiva. Então você nasce com QI 80, 85, vamos dizer assim. Só que aí a medicina e a ciência com o tempo, nós vamos fazer implantes de chips no nosso cérebro. Isso não estou falando não é daqui a 100 anos, não, estou falando daqui a 10, 15 anos. Nós vamos estar implantando chips no nosso cérebro que vão aumentar a nossa capacidade de cognição, ainda mais com a inteligência artificial, porque ela vai potencializar o ser humano ainda não consegue descobrir certos avanços no campo da cibernética, no campo dessas junções cérebro e máquina, mas com a IA vai ser muito rápido, porque a capacidade de processamento é muito, muito rápido. O aprendizado da máquina é muito rápido. E ela aprende com uma grande base de dados, né? A IA, diferentemente dos processos anteriores que dependiam de blocos de informação humanas que eram colocadas dentro do programa, dos algoritmos, a IA, ela na verdade, ela só precisa ter um processador muito forte, uma grande quantidade de um hardware, né, e um processador muito forte, um programa que foi estabelecido ali e uma base de dados gigantescas. A partir da base de dados, ela mesma começa a estabelecer os padrões e aprender, tá? Muito bem. Ela vai desenvolver mecanismos de conexão. Nós já estamos tendo isso, né? Nós já temos alguns chips que permitem, por exemplo, o indivíduo mexer o braço, que às vezes ele não conseguia, não tinha os nervos, ou a área do cérebro estava lesionada, e hoje já tem chips que permitem o movimento da mão ou do braço em função desse chip. Nós vamos ter chips que vão permitir aumento da capacidade cognitiva só do nível de QI, tá? Olha só o que que acontece. Imagina só alguém que nasceu com a programação espiritual para ter aquela limitação. E ele agora vai ter um chip
que vai permitir que aquela limitação seja retirada. Então, imagina que a espiritualidade vai ter que estar sempre se adequando, e isso é natural, esse processo, porque é natural que a humanidade consiga avançar rápido no campo cognitivo. O problema é que, como a gente não avança no campo moral, nós vamos criar uma série de problemas. Mas é óbvio que o próprio espírito imporá a si mesmo limitadores que, se não ocorrerem no campo do cérebro, vão ocorrer no campo da psique profunda. Então, assim, a gente tem que entender que aquilo que precisar ser limitado, ele vai encontrar formas, mecanismos dessa limitação ocorrer, tá? Só não vai ocorrer no nível do cérebro, porque isso não vai ser mais possível. Ela vai ocorrer no nível da psique de profundidade, que nesse ponto não há perspectiva, tá? De que qualquer avanço tecnológico consiga substituir a psique humana, a não ser mesmo na área cognitiva, mas a psique humana não é constituída só da área cognitiva, né? E memória. Ela tem uma, como nós comentamos até ontem, né? Nós mostramos lá no nosso quadrinho lá, né? A parte de emoção e de vontade. E se há um desequilíbrio muito grande numa dessas, ela desequilibra toda a psique. E a psique estando desequilibrada, não adianta ter um cérebro que tenha potencial elevado, porque a cognição no seu nível espiritual, ele vai estar prejudicado porque ele não consegue conversar corretamente com a emoção. Então, o mecanismo se desequilibra e aí se chega aos processos das psicoses, das neuroses profundas, que não têm vinculação na região cerebral, mas isso é um alerta para nós, porque nós seremos desafiados daqui para frente com descobertas, com inovações que vão nos fazer ter que pensar muito e tentar entender o nosso lugar nesse mundo que se modifica assim, muito, muito rápido, né? Mas, de toda forma, essas limitações continuam acontecendo. Se for necessário, elas vão acontecer em outro nível, tá? No momento em que a humanidade conseguir, para evitar males maiores, no momento em que a humanidade ela conseguir, de alguma forma, tirar as limitações cognitivas, no caso, esse exemplo, a limitação vai vir de uma outra forma, tá? A espiritualidade só vai se readequar a eh, a essa necessidade. Aqui, continuando, alguém que viveu na riqueza. Ah, não, desculpa. Obviamente, tais medidas não são recursos milagrosos que curam todos os equívocos passados e assegurarão o pleno sucesso do processo reencarnatório, ou seja, essas cassações, vamos dizer assim. Ela é um auxílio para o espírito, mas ela não resolve todos os problemas, porque ela vai ser uma forma de evitar que ele cometa um erro grave de novo, mas ele vai ter que trabalhar por onde está resolvendo os problemas passados dele, né? Alguém que viveu na riqueza e abusou de seus recursos e agora nasce e vive na pobreza ou leva uma vida humilde, não necessariamente irá superar seus equívocos simplesmente por essa mudança, mas não resta dúvida que tal providência auxilia bastante ao tirar do alcance imediato daquele espírito um elemento que lhe constituiu grande fragilidade psíquica e moral, e dessa forma aumenta suas chances de reajuste e novos aprendizados. É porque o espírito, mesmo estando afastado da possibilidade da riqueza, imagina que ele nasce numa sociedade, ele abusou da riqueza, tá? Imagina que ele nasce numa sociedade onde a mudança do padrão social, a ascensão social seja muito, socioeconômica seja muito difícil. Temos sociedades ainda assim, né? Onde a ascensão social é muito difícil. E o que que acontece? Locais, às vezes até locais no próprio Brasil ou locais fora do Brasil, nós temos locais onde essa ascensão social é muito difícil. Então, o que que acontece? Ele pode não conseguir de fato ficar rico de novo e fazer as mesmas bobagens, mas ele pode ficar revoltado, então vai ter problema também. Ou ele pode querer usar o poder pela força, por alguma outra coisa, para obter algum tipo de vantagem em relação aos outros. Que aquela vaidade, aquele orgulho, aquele apego, porque a riqueza também e poder, os dois caminham juntos, ele pode tentar obter esse poder mesmo na pobreza. Mesmo na pobreza, ele pode tentar obter um poder junto às pessoas dos quais ele convive, tá? Portanto,
ele fura novamente o processo dele em termos de melhoria, né? Então a situação vai. Aí o que que vai acontecendo nesse caso? Há um agravamento do processo kármico, né? Não resta dúvida. Ele não evoluiu, mas ele aumentou a dívida dele. Então, cada vez mais os processos limitadores e cada vez menos livre-arbítrio ele vai ter. Ou seja, cada vez a reencarnação dele se torna mais determinística. Então, nós vemos, às vezes, e isso é muito importante a gente entender, que nós vemos casos que são muito marcantes para nós, de crianças, de jovens, de adultos ou de idosos, totalmente marcados por um grande sofrimento, mas um grande sofrimento. E a gente fica sentido com isso, a gente fica sensibilizado, melhor dizendo. A gente fica sensibilizado com isso e tentando entender o porquê, o porquê. A gente sabe que tem um processo encarnatório, a gente sabe que tem os equívocos do passado, mas como aquilo pode acontecer, né? A gente sempre se questiona, principalmente se for criança, então nem se fala. Aí você começa a questionar por que que isso está acontecendo com ele, né? Mas a gente tem que entender que esse processo não é abrupto. Ele foi tendo oportunidades graduais de diminuição do livre-arbítrio e aumento digamos, do determinismo kármico, mas ele foi encontrando brechas e foi encontrando brechas e foi driblando. É um espírito rebelde. Então, às vezes, o mecanismo chega a um ponto que ele cessa o livre-arbítrio. Chega quase a um determinismo absoluto. Aí você vê, às vezes, aquela criança que tem uma paralisia cerebral, mas quando ela se desdobra em sono, ela vê o corpo dela, ela entende o que está acontecendo. Até certo ponto, ela consegue entender o que está acontecendo. É claro que a visão plena de todo esse processo só será compreendido quando ela desencarnar, que ela olhar para trás e for lembrada de tudo que aconteceu também na vida anterior, aí ela consegue a lembrança, o quadro mais abrangente do que aconteceu. E aí o processo terapêutico ele segue num longo processo, né, num longo tempo, mas agora a pessoa já tem uma outra visão, porque ela viu que a consequência de tanta revolta, de tanta rebeldia, foi aquele mecanismo. Muitas das vezes a gente tem que entender que a percepção do espírito com o esquecimento reencarnatório ele não vai produzir um resultado imediato de conhecimento. A percepção só virá depois da desencarnação, porque é aí que aquela vida que ele teve tão dolorosa, tão sofrida, quando ele compara com a vida anterior, aí ele consegue entender. E mudanças importantes foram produzidas na sua psique, né? Na psique, vamos chamar assim, no ego, né? Na reencarnação, no self, na desencarnação, né? Aí ele consegue perceber por comparação no futuro. Então vejam que às vezes o tratamento está em andamento, o espírito não está percebendo ainda esse tratamento, ele só vai perceber quando ele desencarnar, que é aí que ele vai poder olhar para trás com a ajuda dos seus mentores e ver que aquele período de sofrimento dele foi em função de uma outra situação. Aí é permitido, pode ser permitido por recursos magnéticos, por induções a uma vida anterior, onde ele vai ver a causa e o efeito. Só que agora não é uma causa e efeito, como nós estudamos na doutrina espírita, lendo um livro. É a causa e o efeito sentido pelo próprio indivíduo. Ele consegue sentir o erro que ele fez, porque está lá no subconsciente dele, vem à tona, a catarse vem à tona, e ele consegue se lembrar com mais propriedade ainda a última encarnação. E aí ele vê o efeito. Então, ou seja, é como se fosse um livro vivo e que que nós estamos lendo. Deus nos concede a oportunidade de lermos um livro da vida, mas que não é um livro vivo. Eu digo um livro da vida porque é o livro da vida com V maiúsculo, é o livro da vida superior, onde nós conhecemos essas leis, os mecanismos que se encadeiam e desencadeiam. A gente sabe que todo bem que eu faço agora, eu colho já desde já ou colho no futuro.
Todo o mal que eu faço agora, eu já colho esse mal ou vou colher no futuro. Da mesma forma, o tratamento, a terapêutica que é feita agora, às vezes o resultado vai levar tempo, não é nessa vida. Por isso que o esquecimento muitas vezes não faz diferença dentro desse processo. Porque aquelas limitações, essas cassações, como ele coloca aqui, elas vão produzir mudanças internas no indivíduo que, quando ele se lembrar lá na frente, aí ele vai ter a percepção. Aí sim começa o processo mais efetivo da cura, mais perceptível para ele. Por enquanto, é como um remédio que ele está tomando, que ele ainda não está sentindo uma melhora, mas o remédio está produzindo o seu resultado. É mais ou menos isso que acontece dentro desse processo de limitações dentro dos mecanismos reencarnatórios. Antes da gente ir para o 4.4, gente, não vai dar para a gente terminar a apostila, tá? A gente vai terminar o 4.4 e fica para a semana que vem, o 5, mas aí eu já vou tentar entregar uma outra apostila até semana que vem, tá? Com o Godoy. Até semana que vem, não, até segunda-feira, né? Entregar a apostila, até a gente poder estar voltando para o centro. É, algum comentário antes da gente ler o 4.4? Tudo tranquilinho? Então vamos lá. 4.4. Ao que se refere a limitações no corpo físico, essas são de duas formas. Uma é naturalmente transferida do perispírito para o corpo físico, por razões kármicas. O que a gente quer dizer isso aqui, gente? Muitas das vezes não há uma ação sobre o gene, sobre o espermatozoide que vai ser escolhido, porque a gente sabe que mesmo no processo de fecundação, está lá o óvulo, o espermatozoide está se dirigindo um grupo de espermatozoides estão se dirigindo em direção ao óvulo. Só que cada espermatozoide, apesar dele vir do mesmo indivíduo, existem pequenas diferenças genéticas que vão dar modificações significativas. Vocês lembram que na reencarnação de Sigismundo, no capítulo 13 do Missionários da Luz, um dos espermatozoides ele é meio que assim vitalizado por uma irradiação do mentor Alexandre para que ele vá mais rápido, porque a gente sabe que o primeiro espermatozoide que chega no óvulo, o óvulo meio que quando ele fura e entra dentro do óvulo, o óvulo se fecha, meio que se fecha, né, se contrai, e os outros espermatozoides não conseguem mais entrar. E aí forma-se o ovo e começa o processo de multiplicação celular ali dentro, né? Então, assim, no caso de Sigismundo, houve uma ação de se escolher um mapa genético apropriado para ele. Essa é uma forma pelo qual se pode, digamos assim, estabelecer algumas limitações ou potencializações do corpo físico, tá? O espírito vai nascer, porque também ocorre o mecanismo inverso. Alguém que tem uma missão a cumprir, por exemplo, no campo da arte, pode ser que tenha um desenvolvimento em áreas do cérebro que são muito importantes. No caso, por exemplo, se um espírito vai ser um grande compositor, provavelmente o lado direito dele vai ser um lado dominante, né? Com mais o hemisfério direito dele, do seu cérebro, além de outras potencialidades. Ele tem que ter uma musculatura, um controle é, nervoso muscular, neuromuscular muito sutil e muito habilidoso para fazer aquilo, não é qualquer indivíduo que consegue fazer isso. Então há também um fator genético envolvido e uma escolha genética dentro desse processo. Mas muitas vezes o que acontece é que o espírito transfere para o corpo informação as suas próprias limitações da sua energética perispiritual, essas linhas de força do perispírito. Então, às vezes, digamos, uma deficiência na formação do feto pode ser produzida pela linha de força do perispírito, enquanto está a formação das células troncos em divisão e tudo mais, né?
ela atuando já vai ser, já vai produzir o problema. Então, às vezes, a gente fala, que ele fala de cassação, no sentido de uma limitação de fora, né, externa, mas às vezes o espírito, ele já tem dentro dele, na própria energética perispiritual dele, mecanismos que vão impor limitações ao corpo físico, tá? Então, tem esse mecanismo, é muito importante a gente entender isso. Às vezes, a própria limitação no perispírito dele é o suficiente para impor uma limitação no corpo físico, tá? Isso é uma das formas. O corpo espiritual, com seu desequilíbrio energético, altera a genética também. Aqui nós estamos falando, veja, eu estou me referindo à formação de linhas de força. Então, ou seja, é na parte da embriogênese. Na embriogênese, que hoje ainda não se conhece, não se consegue explicar do ponto de vista genético o mecanismo da embriogênese, porque você tem várias áreas sendo controladas ao mesmo tempo pelo que seria teoricamente as mesmas células, só que elas estão produzindo coisas diferentes. Então, a embriogênese hoje continua sendo um grande mistério. Do ponto de vista para nós espíritas, nós entendemos a embriogênese como a formação de uma ligação muito intensa do perispírito com aquelas regiões que estão se especializando, tá? Ainda que também a parte genética esteja tendo todo o seu trabalho. Mas aqui nós estamos falando de morfologia, tá? É a parte morfológica, né? Ou fenótipica, do fenótipo. Do genótipo, ou seja, dos genes, a ação também pode acontecer. A gente pode ter uma ação epigenética, ou seja, que não é uma não é uma mutação, não chega a ser uma mutação, mas é uma ativação ou desativação do gene. A gente sabe que a epigenética hoje é um campo que vem sendo estudado, e não é só na formação do embrião, e do feto. A epigenética acontece mesmo na fase adulta. A gente pode, com determinados padrões de comportamento, pensamento, alimentação, comportamento, tudo mais, a gente pode é, bloquear determinados genes do nosso DNA e eles não conseguem mais fazer as transcrições para o RNA e depois para os ribossomos. Então, ou seja, não há síntese proteica, porque há um chamado grupo metila, são quatro átomos de carbono e um de hidrogênio. Não, desculpa, um átomo de carbono e quatro de hidrogênio. Esse grupo metila ele entra na borda daquele locus do gene e bloqueia. E ele não consegue ser transcrito por RNA mensageiro. E isso acontece, o incrível desse processo é que ele acontece não por herança dos nossos pais, mas porque nós, por uma questão comportamental, seria meio que um neolamarquismo, para quem se lembra de Lamarck, que era ridicularizado lá no ensino médio. Hoje Lamarck está sendo meio que ressuscitado assim dentro de um neolamarquismo por conta disso, tá? Então a gente tem mecanismos epigenéticos, temos mecanismos de mutação genética, porque aí a mutação genética eu consigo passar ela. O epigenético também a gente consegue, tá? Passar durante algumas gerações. A mutação é diferente. A mutação é uma alteração entre as bases nitrogenadas que vão formar ali os aminoácidos que compõem as ligações da dupla hélice. Mas o nosso perispírito tem essa capacidade de fazer isso, gente. E os mentores podem atuar também nesse sentido. Então, mutações genéticas, mutações, né, as alterações epigenéticas podem ser feitas. Essas ocorrem no nível do fenótipo, do genótipo, dos genes. A mutação fenótica, o que que é o fenótipo? É a forma, tá? Então, na mutação da forma, você pode nascer com um braço torto, com uma perna torta, com uma coluna, uma corcunda enorme. Isso aí é uma mutação. Isso aí não é, às vezes, uma mutação, é uma modificação do seu fenótipo, que pode ser produzido por linhas de força do perispírito. Ou seja, o nosso perispírito tem uma importância muito grande na formação do feto, assim como a base genética tem uma importância fenomenal também, tá? A gente não está aqui também definindo qual é o percentual de cada um. A parte genética é mais intensa, tá? Ela é mais dominante. Mas a parte perispiritual, ela começa a ser dominante e mais dominante à medida que o espírito evolui. Quanto mais o espírito evolui, mais ele domina no processo reencarnatório essa influência do perispírito sobre o corpo físico, tá?
É, o corpo espiritual com seu desequilíbrio energético altera a genética, a fisiologia, seja como na forma embrionária, seja na forma jovem ou adulta pela epigenética, tá? Ou também produzindo doenças, tá, gente? Às vezes o nosso perispírito, ele nasce, por exemplo, com, vamos dizer, garganta. Você se suicidou numa vida passada, tem um desequilíbrio energético ingerindo corrosivo. Destruiu sua garganta. Aí você pega, você tem uma lesão perispiritual. Quando você reencarna, ela pode se manifestar na criança como uma tendência a ter infecção o tempo todo na garganta, ou pode vir com o tempo a desencadear um tumor na garganta quando for adulto. Então, muitas das vezes, esses desequilíbrios depende da intensidade, tá? De fatores genéticos, depende da intensidade do desequilíbrio energético do perispírito. Então, às vezes, a gente vai induzir doenças no corpo físico, não na infância, não na formação embrionária, mas às vezes na fase adulta, por conta de desequilíbrios que estão instalados no perispírito, tá? Então, seja na jovem adulta ou a morfologia ainda nos mecanismos de desenvolvimento do feto. Mas aqui o conceito de cassação que nos é trazido se refere a escolhas que serão feitas antes da reencarnação ou durante a gestação, com a ação externa de espíritos responsáveis pelos processos reencarnatórios, nos moldes que vimos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz de André Luiz. Por que isso? Porque essas entidades, elas não têm muito controle sobre esse processo. Essa colônia espiritual, com exceção até da Evelina e do Fantini, a gente vê que tem muito espírito ali, pelo menos por ele estar trazendo logo espíritos, toda hora chegando espíritos de região umbralina, tem muita entidade que não tem muita condição de estar fazendo essas escolhas com muita propriedade. Elas fazem algumas escolhas. E muita coisa digamos assim, amparada, é cuidada, é tutelada pelos mentores, né? E aí, dentro do processo reencarnatório, ocorre muita influência externa para que o mecanismo seja o mais próximo possível, o mais ideal possível. Nem sempre é o ideal. É como a gente fala, por exemplo, às vezes o espírito tem que reencarnar, mas e se a família dele, que deveria se formar, não se formou? Por exemplo, ele teria que nascer de fulano A casado com a Beltrana B. Seriam os pais dele. Mas e se fulano A não casar com a Beltrana B? Como é que vai ser? Então, às vezes, ele vai ter que reencarnar, mas não vai poder fazer aquele planejamento específico que estava ajustado. Aquele vai ter que ficar para depois. Ele vai cuidar de outras coisas. Mas, às vezes, nem sempre se consegue que se feche todo esse processo, porque depende de vários elementos do uso do livre-arbítrio e da pessoa também seguir um pouco essa intuição e essa força que vem meio de dentro, que ela já traz como uma certa lembrança no nível subconsciente. E às vezes ela não segue isso, porque ela tem, no final das contas, o livre-arbítrio. Então, às vezes se adia esse processo, mas não tenha dúvida que depois vai nascer no meio, ou então vai se aproximar por outras formas, tá? Às vezes não vai nascer como filho, porque mudou o casal, mas às vezes ele vai se aproximar do pai ou da mãe de uma outra maneira, através de um coleguismo, através de uma amizade, através de uma coisa que vai produzir esse encontro e pelo menos parte do processo ali vai estar sendo ajustado de alguma forma. É algo muito dinâmico isso, tá, gente? Não é uma coisa assim, como é que eu posso dizer, matematicamente precisa. Não tem como ser, porque se fosse matematicamente precisa, nós anularíamos o livre-arbítrio. Então, ela tem um espaço para essa dinâmica de mudanças, mas essa dinâmica de mudanças não tira a tua oportunidade de continuar fazendo o melhor possível e tendo as melhores ajudas para você crescer espiritualmente. E aqueles ajustes que ficaram para trás, que não puderam ser feitos nessa vida, vão ser feitos em outra vida. Então, isso não tem problema, não é uma complicação. É apenas para a gente não ficar achando que tudo segue uma receita de bolo absoluta que não pode ser mudada nem um milímetro. Não é assim, porque senão, quanto mais a gente tenta levar para esse lado, mais a gente anula o livre-arbítrio. E se a gente anula o livre-arbítrio, aí a gente anula praticamente toda a nossa estrutura conceitual dentro da doutrina espírita. Então, aquilo que não puder ser resolvido nessa vida por alguma razão, porque as coisas mudaram, vai ser resolvido em outra, tá? E toda encarnação é uma bênção. Toda reencarnação, mesmo aquela que não deu para ser feita naquela família,
ela vai dar ao espírito inúmeras oportunidades para que ele cresça, para que ele evolua, né? Para que ele continue a sua jornada rumo a Deus, né? Meus queridos, minhas queridas, alguma questão, algum comentário antes da gente fazer o encerramento? Tudo tranquilinho? Tranquilo, a cabeça aqui fervendo de tanta informação, É bom, né? fumacinha saindo aqui. Muito Doutrina espírita legal, é muito bom, maravilhosa. A gente tem assim, se a gente quiser trabalhar mesmo o Balu assim, incrível, os né? parágrafos, a gente consegue ir a fundo neles. Só que o livro Nossa, demora, muito. né? A gente, Pelo amor, já estou aqui explodindo a minha cabeça. mas é bom, né? É Muito bacana. bom, muito bom. Obrigada, Zé. Eu que agradeço aí. Gente, a gente vai fazer então, vou parar aqui a gravação.